Hoje a nossa conversa é sobre mindset, mais especificamente sobre mudança de mindset. E o que é mindset? Mindset é a sua programação mental, são as crenças que estão instaladas na sua mente e você está vivendo de acordo com essas crenças. Isso é o seu mindset, é a forma como você funciona, a forma como você enxerga o mundo. A sua vida precisa mudar. Vou te falar uma coisa: para a sua vida mudar, você precisa mudar. Essa máquina aqui, ó, a nossa mente precisa mudar para que a nossa vida mude. E neste vídeo eu vou passar para você 5 passos para uma mudança de mindset. E se você me acompanhar aqui, anotar isso, tá? Anota esses 5 passos e começa do primeiro e vai até o último, implementando na sua vida, porque você vai conseguir mudar o seu mindset e com isso mudar a sua vida. Antes de eu começar a falar sobre esses 5 passos, eu preciso te falar que existem 2 tipos de mindset: o mindset fixo e o mindset de crescimento. O mindset fixo é quando a pessoa tem aquela síndrome de Gabriela, sabe? Eu nasci assim, vou morrer assim. Essa crença, ela é muito errada. Por quê? Porque nós temos capacidade de desenvolver habilidades. Nós temos essa capacidade. E quando a pessoa acredita que para ter alguma habilidade já tem que ter nascido com isso, ela não vai fazer nada para adquirir a habilidade. E aí ela não vai adquirir. E aí vai se confirmar essa crença dela, de que tem que nascer assim. Porque se ela não faz, ela não se desenvolve. E se ela não se desenvolve, ela continua acreditando que é porque ela não nasceu com essa capacidade. Como isso atrapalha a vida de uma pessoa. Já o mindset de crescimento, ele sabe que ele tem capacidade para desenvolver a habilidade que ele ainda não tem. Ele não nasceu com a habilidade, mas ele pode desenvolver. Nós temos uma vida para isso, para desenvolver as habilidades que nós precisamos. E a nossa mente tem essa capacidade. E quando a pessoa passa a acreditar nisso, ela começa a fazer o que for preciso para se desenvolver. E aí a vida dela realmente muda. E aí se confirma a crença dela de que não precisa nascer com uma habilidade, você pode desenvolver. Olha só, hein? Isso é interessante, não é? Então, nesse vídeo, se você considera que você tem esse mindset fixo, eu quero falar para você mudar isso. Mude isso na sua vida, porque vai fazer uma grande diferença. Para mudar a sua vida, você tem que ter um mindset de crescimento, ok? Se ele continuar sendo um mindset fixo, você não vai conseguir mudar, tá certo? Então agora vamos lá para os nossos 5 passos. Só que o primeiro eu já te falei, que o primeiro passo é essa mudança de mindset fixo para mindset de crescimento, porque sem isso a gente não consegue fazer nada, tá certo? Para nós conseguirmos mudar, nós temos que ter um mindset de crescimento, ok? Então esse é o primeiro passo, mindset de crescimento. Se você acha que você não tem, procura mudar isso, tá? Você é dono da sua mente. Nós somos donos da nossa mente. E nós podemos mudar o que for preciso mudar. Então, se tem um mindset fixo, vamos mudar para um mindset de crescimento, ok? Entender que a gente pode sim fazer por onde adquirir habilidades para nós conseguirmos mudar a nossa vida. Então, esse é o primeiro passo, ok? Se você tiver alguma dúvida sobre o que eu vou falar aqui, por favor, faz um comentário aqui embaixo perguntando que eu vou te responder, tá certo? E se você está gostando desse conteúdo, já deixa um like para nós nesse vídeo. Não esquece não de deixar nosso like, tá? Para que o YouTube entenda que esse é um bom vídeo, que tem bons conteúdos, que aí ele vai distribuir para mais pessoas, tá certo? Então vamos lá. Qual que é o nosso segundo passo? Ó, segundo passo, são 5, não é? O segundo passo é muito importante. O primeiro também é, né? Que se você não mudar o seu mindset de fixo para crescimento, você não consegue mudar, tá certo? Mas o segundo passo, ele é bem complexo, porque são muitas coisas dentro de um passo só, tá? Qual que é esse segundo passo? É o autoconhecimento. O autoconhecimento é algo importante para todas as áreas da nossa vida.
Porque nós temos que entender quem somos nós, como nós funcionamos, como nós enxergamos o mundo, entende? E entendermos o porquê somos assim. Então, para te ajudar no desenvolvimento do seu autoconhecimento, eu vou te passar aqui 7 técnicas que vão te ajudar, ok? Vamos lá. Para nós desenvolvermos nosso autoconhecimento, nós precisamos antes desenvolver uma autoconsciência. O que é essa autoconsciência? É a gente conseguir enxergar, tá? A gente conseguir enxergar como a nossa mente funciona. Isso é a autoconsciência. Quando a gente percebe, poxa vida, eu estou agindo dessa maneira porque existe essa crença na minha mente, entende? Isso é a autoconsciência. Então, nós precisamos fazer um estudo de nós mesmos, ok? Para nós entendermos quais as crenças estão instaladas na nossa mente, ok? Lembra que eu falei que o mindset é a sua programação mental? A sua programação mental são essas crenças que estão instaladas na sua mente, tá? Cada crença é um programa que está aqui instalado na sua mente. E você está funcionando de acordo com isso. Só que às vezes essas crenças, elas te atrapalham. E você precisa eliminar essas crenças, tá? Porque muitas crenças nos amarram, nos prendem, não deixa a gente para frente. Não deixa a gente crescer na vida. Então a gente precisa se livrar disso, tá certo? E isso a gente consegue com autoconhecimento. Porque a partir da autoconsciência, a gente consegue detectar as crenças que estão nos atrapalhando. Elas estão na nossa mente e estão nos atrapalhando. E a gente precisa saber como a gente pode eliminar isso, tá certo? E se você tiver dificuldade com isso, nós temos a nossa mentoria de autoconhecimento, ok? É uma mentoria individual que eu vou ajudar você, só nós. Eu vou te ajudar naquilo que você precisar para você desenvolver o seu autoconhecimento, tá? Vou te ajudar a perceber as crenças que estão programadas aqui na sua mente, tá? Inclusive, eu vou te mostrar o porquê que existe essa crença na sua vida, tá? Isso é muito importante. Então, se você tem essa dificuldade, entre em contato conosco e nós podemos começar esse trabalho que vai te ajudar bastante, ok? Então, vamos continuar, olha. A primeira técnica que eu quero conversar com você, tá? Para você adquirir o seu autoconhecimento, é a meditação. Por quê? Na meditação, você vai entrar em contato com você mesmo, tá? Com seu interior. E com isso você vai conseguir perceber, tá? As suas crenças, tudo que tá funcionando de forma disfuncional, tudo que não tá funcionando bem aqui, na sua mente, tá certo? Para que você possa mudar isso, ok? Então, a meditação, ela é muito importante para você entrar em contato com você mesmo e perceber o que está errado em você, tá? Se você não tem esse tempo de estar fazendo uma meditação, às vezes você acha que leva tempo, uma simples respiração profunda, tá? Você ficar quietinha num canto, respirando profundamente e entrando em contato com você mesmo, tá? O seu interior, você percebendo como você funciona. Não precisa ser uma meditação, uma simples respiração profunda já vai te ajudar com isso, ok? Eu uso muito isso, tá? Todos os dias pela manhã, eu tiro 3 minutinhos para eu ficar respirando profundamente, puxa pelo nariz e solta pela boca, tá? Isso faz uma diferença muito grande no nosso dia, ok? E vamos lá para a nossa segunda técnica. A segunda técnica para o nosso autoconhecimento se chama journaling. Isso é um nome em inglês, tá? Mas isso quer dizer escrita reflexiva. O que é isso? É você anotar no papel. Você percebeu que tem uma crença na sua mente? Anote. Anote, pesquise sobre isso. Pesquise o que você precisa fazer para você eliminar essa crença. Você entende? A nossa vida é assim. Nós temos que ir atrás do conhecimento. Porque sem o conhecimento nós não conseguimos mudar o que está errado na nossa vida. Ok? Então, a segunda técnica é escrita reflexiva, onde você vai anotar as suas experiências diárias. Algo que aconteceu no seu dia, que você viu que mexeu com as suas emoções. Aquilo foi importante, anote. Anote o que aconteceu e anote o que causou em você. Quais foram as emoções que você sentiu naquele momento. Tá certo? E como você se saiu dessa situação. Anote, deixe tudo anotado. E depois você vai voltar e vai ver essas anotações que você fez. Tá certo? E com isso, vai clareando as suas ideias. Você vai entendendo como você pode mudar o que está errado na sua vida. Ok? Você vai perceber os seus padrões de comportamento. E é muito importante
a mudança do comportamento, né? Num momento aconteceu algo e você reagiu de uma forma que você considera que não foi bom aquilo. Meu Deus, eu não devia ter feito isso, eu devia ter feito assim e assim. E aí você anota isso, porque na próxima vez você vai agir diferente. Olha só. E com isso a gente vai aprendendo, né? A gente vai, ó, subindo de nível, tá certo? Aqui. A próxima técnica para adquirir o autoconhecimento é feedback. Feedback de amigos, de familiares, de pessoas que têm afeto por você, tá certo? Não vai pedir feedback para alguém que você vê que não vai muito com a sua cara, porque a pessoa não vai ser sincera, tá? Ela vai falar coisas que te deixam para baixo e vai ser pior ainda para você. Então, peça feedbacks para as pessoas que têm um bom sentimento por você, tá? Não vou dizer pessoas que te amem, né? Porque não precisa te amar para dar um feedback sincero, né? Mas tem que ser pessoas que gostam de você, tá certo? Melhor ainda se for um familiar que está sempre perto de você, ok? Ninguém melhor do que essas pessoas para perceber, né? Algo que tem em nós que precisa ser mudado, tá certo? E abra sua mente, tá? Abra sua mente, não leve as coisas pro lado pessoal. Não vai ficar com raiva da pessoa porque ela falou um defeito seu, tá certo? Porque a gente precisa saber como nós somos. E uma pessoa que tá do nosso lado, ela enxerga melhor do que nós mesmos, tá? Como a gente está agindo. Então esse feedback é muito importante, ok? Qual a próxima técnica? Vamos ver aqui, tá bom? A próxima técnica é autoquestionamento. O que é isso? É você se questionar. Você percebeu como você está funcionando? Você se perguntar por que eu estou fazendo dessa forma? Por que eu estou agindo dessa ou de outra maneira? Entendeu? Você precisa entender o porquê das coisas. Por que existe essa crença em mim? O que aconteceu comigo que implantou essa crença aqui? Você entende? Isso é muito importante, porque quando a gente entende o porquê de alguma coisa, fica mais fácil a gente lidar com aquilo, ok? Então, o autoquestionamento é muito importante para isso. E vamos para a nossa quinta técnica, que é leitura e estudos, que nada mais é do que esse estudo de nós mesmos. Você entendeu? Você lê livros sobre assuntos que vão te desenvolver o autoconhecimento, ok? Até cursos de inteligência emocional é muito bom, tá certo? Então, é muito importante isso, a gente ir atrás do conhecimento, porque as coisas não acontecem do nada na nossa vida, a gente precisa fazer acontecer. E como que a gente vai fazer acontecer? Indo atrás de conhecimento, ok? A próxima técnica, busca de novas experiências. A gente precisa sair do lugar, sabia? A gente precisa fazer coisas novas, porque se a gente não conhece coisas novas, a gente fica sempre na mesmice. E isso é péssimo para o nosso autoconhecimento. A gente precisa fazer coisas novas para descobrir coisas que a gente gosta, tá? A gente precisa saber do que nós gostamos e do que não gostamos também, ok? Isso é o básico do autoconhecimento, tá certo? Saber do que você gosta e do que você não gosta é o básico. E não permitir na sua vida coisas que você não goste. Porque quando a gente faz coisa que não gosta ou permite que alguém que está perto de nós faça coisas que a gente não gosta, a gente está deixando de se amar. Nós precisamos nos amar, tá? E com isso, a gente vai fazer coisas que a gente gosta, ok? Então, nós precisamos buscar novas experiências, sair da zona de conforto, sabe? Isso traz um crescimento para nós. E agora, vamos para a sétima técnica. A sétima técnica é exercícios de reflexão. Nós precisamos reservar um tempo para nós refletirmos sobre as nossas ações, sobre as nossas decisões e entender o porquê nós estamos agindo dessa ou de outra maneira. Nós precisamos disso para desenvolver o nosso autoconhecimento. Nós entendermos o que tem em nós que precisa ser melhorado, tá? Isso são os pontos fracos. Nós conseguimos perceber os nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes, ok? Aí o que a gente faz? Aquilo que você considera que seja um ponto fraco para você, você vai trabalhar, tá? É muito importante você anotar os seus pontos fracos. Anote os pontos fracos e pesquise o que fazer sobre cada um desses pontos para que você mude isso, para que você melhore, ok? Para você converter os pontos fracos em pontos fortes. E os pontos fortes você anota também, todos os pontos fortes que você tem, que você observa e você vai potencializar isso, tá? Você vai aumentar esses pontos fortes, ok? Isso é muito importante e com isso você consegue desenvolver o seu autoconhecimento,
tá certo? Então, ó, pega essas 7 técnicas que eu passei para você agora e começa a desenvolver uma a uma para você desenvolver o seu autoconhecimento. Esse é o ponto principal para você conseguir mudar o seu mindset, ok? Então, sobre as crenças, é muito importante a gente saber qual crença está instalada na nossa mente e entender o que você precisa fazer para você mudar isso. Eu vou te falar sobre essas crenças, tá? Para que você identifique quais dessas crenças estão instaladas na sua mente, para que você consiga mudar. Existem muitas crenças, né? Mas eu vou te falar as principais. E a primeira é crença de incapacidade. Meu Deus, essa crença atrapalha a nossa vida. Por quê? Porque se você tem uma crença de incapacidade, você não se acha capaz. Ou seja, você acredita que você não é capaz. E lembra que eu falei sobre o acreditar? Se você acredita que pode ou se você acredita que não pode, de qualquer forma você estará certo. Porque se você acredita que pode, você vai lá e faz. E se você acredita que não pode, você não faz. Então, de qualquer forma, vai se conformar a sua crença. Olha só, a crença de incapacidade. A pessoa acredita que não é capaz de realizar tarefas ou alcançar objetivos, mesmo que tenham habilidades para isso. Olha só, a pessoa tem habilidade para fazer, mas ela acredita que não tem. Ela acredita que não consegue. Então, ela não vai fazer por onde? Porque se a gente não pega algo para fazer, a gente não consegue fazer, na verdade? A gente tem que dar o primeiro passo. Só que para dar o primeiro passo, a gente tem que acreditar que a gente consegue. A gente tem que acreditar que é possível. Que se a gente não acredita, a gente fica parado no lugar sem fazer nada. Percebe como que acontecem as coisas? Então, essa crença de incapacidade, ela precisa sair da sua vida. Se você percebe que você tem essa crença, faça pesquisas para você saber o que você precisa fazer para eliminar essa crença da sua vida, tá? E não esquece que na minha mentoria eu te ajudo com isso, ok? A segunda crença que eu tenho aqui é o medo de julgamento. Isso trava a pessoa, porque quando ela tem medo de ser julgada por algo, ela fica parada no lugar, ela não quer fazer nada. Ela não quer fazer por causa desse medo. E aí, se ela não faz, ela não sai do lugar. Olha só, como isso atrapalha a nossa vida. Fala a verdade. E a próxima é a crença de não merecimento. Às vezes a gente não consegue as coisas na nossa vida porque a gente não se acha merecedor daquilo. Agora, por que a gente não se acha merecedor? Porque a gente foi tão criticado na infância, às vezes, né? Às vezes a gente foi tão criticado na infância que isso criou uma crença de não merecimento em nós. A gente começou a achar que a gente não era merecedor. Porque quando a gente ouve muita crítica, a gente se acha uma má pessoa. Sabia? De tanto ouvir algo negativo a nosso respeito, a gente começa a acreditar que nós somos aquilo, que a gente realmente é aquela pessoa que o outro enxerga, ou enxergava em nós lá na infância. Às vezes a pessoa nem enxergava, mas, sei lá, tá com raiva e fala bobagem. Só que para quem escuta, faz um mal muito grande. Tá certo? E é assim que nascem as crenças na nossa mente, tá? Te falei que as coisas não acontecem do nada? Nada acontece do nada, tá? Tudo tem um porquê. Para ter uma crença na sua mente, é porque você viu ou ouviu algo lá atrás que criou essa crença na sua mente. Tá certo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Tem mãe e pai que costumam chamar o filho de burro. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Porque a mãe e o pai amam o filho. Só que na hora da raiva, age sem pensar e fala o que não deve. E aí acaba xingando o filho de burro. E aí essa criança que escutou isso, o pai e a mãe é uma autoridade para ele. Então, o que o pai e a mãe falam é verdade. Aí ele começa a acreditar que ele realmente é burro. E ele cresce com essa crença e ele vai começar a agir como uma pessoa burra. Mas não é porque ele é burro, é porque ele acredita que ele é burro. E aquilo que a gente acredita acontece. Então ele vai começar a agir como burro e vai se confirmar a sua crença de que ele é burro.
mas ele não é. Olha só como as coisas acontecem na nossa vida. E isso acontece com outras coisas também, tá? Se você, por exemplo, às vezes a mãe fala, a criança quebra um copo, qualquer coisa, a mãe fala, como você é desastrado, menino. E a criança começa a acreditar que ela realmente é desastrada. E com isso ela realmente se torna desastrada. Ela começa a quebrar tudo, sabe? Porque ela tem essa crença. Não é porque ela é a crença que ela tem. Porque aquilo que a gente acredita acontece. A gente precisa mudar aquilo em que a gente acredita. Tá certo? Principalmente sobre você. Aquilo que você acredita sobre você pode não ser verdade. Coloque isso na sua mente. Isso pode não ser verdade. Então comece a agir diferente. Comece a pensar diferente. Comece a tirar essa crença da sua mente. Tá certo? Porque a crença, ela cria por repetição. De tanto você ouvir algo negativo a seu respeito, você acreditou naquilo. Então, pela repetição também, tá? Comece a falar o contrário daquela crença até você acreditar, até sua mente acreditar nisso. E você vai conseguir mudar essa crença. A próxima crença é a comparação constante. O que é essa comparação? É a pessoa achar que o outro é melhor do que ela. Todo mundo é melhor do que ela. Todo mundo consegue fazer as coisas, ela não. Ah, mas pra mim isso não dá não. Por quê? Porque ela se acha menos do que o outro. E isso tá errado porque todos os seres humanos são iguais, todos nós temos as mesmas capacidades. Todos nós temos capacidade, ok? A nossa mente, ela pode se desenvolver. A mente é igual do ser humano. Não tem essa de um ser melhor do que o outro. O próximo é o medo do fracasso. Por que será, né? Esse medo do fracasso. De tanta pessoa ser repreendida na infância, tá? Tudo que fazia a mãe ou o pai brigava com ele, ele começa a ter medo de fracassar. Por quê? Porque tá gravado na mente dele que se ele faz algo errado, alguém vai criticar ele, alguém vai brigar com ele. E isso tá aqui na mente dele. E aí ele fica preso. Ele não consegue fazer nada de medo de fracassar. Mesmo que agora ele já é uma pessoa adulta, não vai ter ninguém para brigar com ele, mas ele tá preso nisso. Olha só. É algo complexo, mas que pode ser trabalhado, ok? E a próxima e última é a necessidade de aprovação. Aquela pessoa que deixa de fazer algo de medo de não ser aprovada, porque isso para ela é a morte. Se ela faz algo e as pessoas não aprovam, meu Deus do céu, acabou o mundo para elas. E isso com certeza foram coisas que aconteceram com ela lá atrás. A pessoa precisa ser aprovada para ela se sentir valorizada, porque ela mesma não tem esse valor nela. Para ela enxergar valor nela, a outra pessoa tem que enxergar, entende? E isso pode levar à dependência emocional, porque ela vai depender da aprovação do outro para ela se sentir valorizada. Percebe como isso prejudica a nossa vida? E por fim, eu falei tanto e nós ainda estamos no segundo passo. Mas agora vai desenrolar, ok? Nós já vamos para o terceiro passo, que é a educação e aprendizado, que é a mesma coisa da técnica do autoconhecimento. Só que aí, do autoconhecimento estava voltado para o autoconhecimento. E esse está voltado para a mudança de mindset. Então, nós precisamos investir no nosso desenvolvimento pessoal, adquirir conhecimento. Sem isso, a gente não consegue ir para frente. A gente não consegue se desenvolver. Tem que procurar em livros, tem que procurar em cursos e estar sempre se desenvolvendo. Porque a nossa mente não tem limite não, ok? Aqui cabe muita coisa. A gente precisa fazer uso da nossa mente, sabia? Porque a gente usa uma pequenina parte da nossa mente. A gente tem que, usar o quanto mais a gente conseguir da nossa mente, tá certo? Então esse é o terceiro passo para a mudança de mindset. Quarto passo
é algo que eu gosto muito. Pratique a gratidão. Isso é muito importante para a nossa vida. Você sabe por quê? Porque no momento que a gente pratica a gratidão, no momento que a gente agradece sobre tudo, tá? Isso eu tô falando sobre tudo, a gente tem que agradecer. Agradecer por estar vivo, agradecer por estar com saúde, agradecer, sei lá, por tudo que a gente tem, por tudo que a gente é capaz, ok? Por quê? Porque isso muda a energia que está à nossa volta. E essa energia é muito importante. Porque se a nossa volta tem uma energia negativa, isso também prende nós. Isso nos prende e nos impede de ir para frente. Porque a energia negativa, ela tem um peso na nossa vida. É uma coisa pesada, ok? E te segura. No momento que a gente começa a agradecer, muda completamente as energias à nossa volta. Fica uma energia leve. Então, não se esqueça de sempre agradecer, ok? E olha, quando a gente agradece, a gente traz coisas boas para a nossa vida, sabia? Quando a gente reclama, a gente traz coisas ruins para a nossa vida. O reclamar é o contrário do agradecer. No momento que a gente reclama, a gente está dizendo que a nossa vida está mal, que a nossa vida está ruim. E naquilo que a gente foca, se expande. Então, quando a gente reclama, a gente vai trazer mais coisas ruins para a nossa vida. E quando a gente agradece, a gente vai trazer mais coisas boas para a nossa vida. Qual a decisão que você toma hoje? Se você ainda não agradece, comece a partir de agora a agradecer. Mesmo que a sua vida não esteja como você quer, ok? É mudando a energia que está à sua volta que as coisas vão mudar. Então faça isso, agradeça. Se você acha que você não tem nada para agradecer, eu acho que você precisa pensar um pouquinho mais, tá? Comece a observar as coisas à sua volta. Agradeça pelas pessoas que estão com você. Agradeça pelo seu trabalho, se você tiver. Se você não tiver, agradeça pela saúde. Se não tem saúde, agradeça por uma outra coisa, tá? Você tá vivo. Agradeça. Agradeça. Isso é muito importante. E, por fim, o quinto e último passo. Mas antes disso, eu queria saber se você tá gostando, se você achou importante tudo que eu falei aqui. Comenta aqui embaixo, ok? Comenta. Fala pra mim a diferença que isso fez na sua vida, para me incentivar a continuar com o meu trabalho, né, poxa? Ok? Então vamos lá para o nosso quinto passo. O quinto passo é ambiente positivo. O que é isso? É nós estarmos em algum lugar onde nós temos apoio, tá? Fugirmos de pessoas que nos criticam. Não podemos ficar perto de pessoas que nos criticam, sabia? Tem que manter distância, seja quem for essa pessoa. Você tem que manter distância. Porque é muito importante para nós o apoio das pessoas. Então, a gente tem que se cercar de pessoas que nos ajudam no nosso desenvolvimento. Porque uma pessoa que te critica, ela prejudica o seu desenvolvimento, ok? Porque sozinho fica difícil, ok? Sozinho fica difícil. E perto de pessoas que nos prejudicam é pior ainda. Então, cerque-se de pessoas que te ajudem, ok? E este foi o quinto e último passo. Se você gostou desse conteúdo, deixe um like para nós, ok? Compartilha com seus amigos, não retenha só para você esse conhecimento, porque isso é muito importante. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ok? Se inscreva no canal, toca no sininho para você receber a notificação de todos os vídeos, para você não perder. Muito obrigada por estar comigo até aqui. Que Deus abençoe a sua vida e até nosso próximo vídeo.